A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal para a lição 11 na classe dos adultos, que vai falar sobre o templo e o novo milênio. Eu sou o professor Denis Pereira, presbítero da Assembleia de Deus aqui em Campinas, São Paulo, Ministério do Belém, campo presidido pelo pastor Paulo Freire, e é um prazer recebê-los aqui semanalmente para o nosso encontro com a escola dominical. Aqui semanalmente, professores, dirigentes, superintendentes, coordenadores, pastores e todos que amam a palavra de Deus encontram um suporte para preparar as suas aulas. Temos também para as classes de adolescentes, pré-adolescentes, jovens e juvenis. Por isso, agradeço você que já está inscrito no canal, que já nos acompanha, muito obrigado. E a você que está chegando agora, que está entrando no nosso canal agora, conhecendo o nosso canal agora, muito obrigado por nos acompanhar, muito obrigado pela sua audiência. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê like no vídeo e deixe aí o seu comentário, que é muito importante para nós. O seu comentário aqui, ele vale ouro, tá certo? O comentário é muito importante. Aqui na descrição do vídeo, você tem acesso aqui, ó, uma forma que você pode ajudar o nosso canal. Esse aqui é o meu novo livro, eu acabei de publicar agora, estamos na semana de lançamento. O propósito é maior que a sua dor. Baseado em 2 Reis 5, este livro vai abençoar muito a sua vida, porque foi algo que eu recebi do Senhor. Eu vou falar aqui sobre propósito, tá bom? Propósito é maior que a sua dor. O primeiro link aqui na descrição é o link para você adquirir com envio para todo o Brasil. A nova revista da classe de adultos já está por aqui também. Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Portanto, ajude-nos a ajudá-los. Faça parte desta corrente, se inscrevendo, curtindo, compartilhando, adquirindo os materiais, que com certeza será bênção para a sua vida. E não esqueça de compartilhar o link do nosso canal com todo o departamento da IBD da sua igreja também, ok? Vamos aqui então pegar aí a nossa revista. Bora pegar aqui a nossa revista, colocar aí a nossa revista na tela para que nós possamos aí ter aí o início aí da nossa aula aqui da escola dominical. Deixa só eu fazer algo aqui. Muito bem, aqui na janela nós vamos para o Drive está aqui, a revista está aí. Nós vamos falar sobre... Opa, não está funcionando aqui legal, peraí. Mas enfim, nós vamos falar aqui hoje sobre a visão do templo e o novo milênio. Tá? O textuário está em Isaías 6:3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quando a Bíblia fala de glória, do que de fato a Bíblia está falando, irmãos? O que é glória de Deus? Quando a Bíblia fala de glória, do que é que a Bíblia está falando? Você consegue identificar o que é glória, né? Para nós pentecostais, né, nós temos sempre aí aquela ideia do barulho, do mover, do poder, mas é isso que é glória. Aí está a revista aí para os irmãos acompanhar. Vamos olhar aqui no nosso texto de hoje, no nosso comentário de hoje. A verdade prática diz que o ultraje à santidade divina traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima de sua glória, tá bom? Então nós estamos chegando aqui num ponto aonde nós vamos perceber alguns detalhes aqui em relação à glória de Deus. Lembra que o profeta Ezequiel, ele viu a glória saindo do templo, certo? Ele viu a glória saindo do templo. O profeta também foi levado ao vale de ossos secos. E aqui nesse texto, o profeta, ele tem o privilégio de ver a glória voltando para o templo. A glória voltando para o templo. E é sobre isso que nós vamos falar aqui na nossa lição de hoje. Quero lembrar que aqui na descrição dos vídeos você tem links muito importantes. Você também tem um link para grupos no WhatsApp.
Nós temos grupos de professores no WhatsApp, semanalmente estamos aí conversando e falando aí sobre a nossa escola dominical com professores de todo o Brasil. Tem um link também para você baixar o material em PDF, vídeos, convites, slides, comentários e muito mais, tudo isso para melhor servir aos irmãos. Muito bem, a palavra-chave aí da nossa aula é santidade. Depois das visões e dos diversos discursos contra o templo e contra a cidade de Jerusalém em Ezequiel, os oráculos divinos substituem ameaças e castigos por bênçãos futuras, certo? Então é sobre isso que nós vamos falar e nós vamos entender que existem promessas divinas de restauração. Deus é um Deus que castiga, que repreende o que ama, não é? E até a repreensão de Deus é sinal de sua misericórdia. Ele poderia nos abandonar, ele poderia nos deixar completamente isolados, abandonados, mas na sua ira, ele também usa de misericórdia. O castigo de Deus é uma oportunidade para nós nos arrependermos, para nós nos voltarmos para Deus, tá certo? Muito bem. Primeiro tópico aqui sobre o que vem depois da restauração. Vale lembrar que a glória de Deus, ela saiu do templo por causa aí do pecado do povo. Por quê? Presença de Deus. Quando a gente fala de glória de Deus, estamos falando de presença de Deus. Presença de Deus não combina com uma vida de pecado. Fique claro isso, não é com o pecado, mas com uma vida de pecado, ok? Qual é a diferença? Porque o pecado, ele habita em nós, ok? Agora, uma vida de pecado, uma vida entregue ao pecado, alguém que vive na prática do pecado. Então, a presença de Deus não combina com o pecado. É interessante nós notarmos que esse texto que vai ser usado aqui na lição, ele traz informações muito claras para os filhos de Israel. Nós precisamos ter este cuidado para nós não tomarmos para nós aquilo que tem um endereço mais específico. Significa que não serve para nós? Claro que serve para o nosso ensinamento, para a nossa instrução. Mas nós precisamos entender que o destinatário deste texto, o destinatário disso aqui, esta restauração aqui, é para o povo de Israel. Olha aqui, ó, no versículo 7. Filho do homem, este é o lugar do meu trono e lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel. E não é para sempre, ok? E os da casa de Israel não contaminarão mais meu nome santo, ok? Então veja, isso aqui em primeiro lugar, o endereço é para Israel. Uma outra coisa aqui, esta revista, este tempo que está sendo colocado aqui, está falando sobre o milênio. E nós acreditamos no milênio literal, quando Cristo descerá com a sua igreja. E aí eu tenho aqui uma pergunta que a gente vai deixar para o final da aula. A pergunta é: onde estará a igreja no milênio? Por favor, responde aí para nós nos comentários. Onde estará a igreja no milênio? Veja, o milênio é literal, o arrebatamento da igreja é literal, o milênio é literal, não é? O milênio acontece, nós temos arrebatamento, 7 anos de grande tribulação, 3 anos e meio de uma aparente paz, 3 anos e meio de guerra e perseguição. No final destes 7 anos, Jesus desce sobre o Monte das Oliveiras para libertar o seu povo de Israel, a nação de Israel, que estará sendo atacada pelas nações, e inicia-se aí o milênio, o reino milenial de Cristo, 1000 anos de reinado literal de Cristo sobre a terra. Então, o milênio é literal, este templo aqui que será construído também é literal. Eu marquei aqui, ó, em algum lugar. Eu já vou chegar lá, eu já vou achar onde é que está aqui. Mas este templo é literal, ok? Agora, é interessante isso. Veja, você sabe que o templo, ele é sempre suntuoso. Esse templo aqui é o templo de Ezequiel,
tá? Nós temos o templo de Salomão, já vou falar, nós temos o templo de Salomão, certo? Esse templo foi destruído, certo? Quando Nabucodonosor, enfim, invadiram Jerusalém e destruíram tudo. Esse templo foi destruído. Depois, quando eles voltaram do cativeiro com Zorobabel, eles constroem um novo templo. Este novo templo não tinha a suntuosidade do primeiro templo de Deus que Salomão construiu. O templo nunca foi de Salomão, como José nunca foi do Egito, nem Daniel nunca foi da Babilônia e por aí afora, tá? Então esse templo não tinha. Por quê? Porque o povo estava voltando do cativeiro. O povo estava retornando do cativeiro, certo? Então o povo não tinha aquelas condições que tinham lá no primeiro templo, quando o reino estava completamente apaziguado. Davi deixou tudo já certinho para Salomão construir ali o templo, tá certo? Então nós temos aí o templo de Zorobabel, tá? Que é o templo de Zorobabel. Depois nós vamos ter o templo de Herodes, o templo de Herodes. Herodes fez lá uma reforma no templo, não é um novo templo. O templo de Herodes é o mesmo templo de Zorobabel, reformado. Herodes reformou para agradar os judeus. E é nesse templo que Herodes reforma que Jesus é apresentado lá por Simeão e Ana, ok? Esse templo foi destruído 70 depois de Cristo. E aí nós então temos agora o templo de Ezequiel, que será reconstruído quando dentro do período do milênio. Então, tanto o milênio é literal quanto o templo é literal. Agora, vale destacar que, independente da arquitetura do templo, o importante é a glória, é a presença de Deus. Então, quando nós olhamos este desejo de Deus de trazer de volta a sua glória e sua presença, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é o desejo de Deus habitar no meio do seu povo. O desejo de Deus de habitar no meio do seu povo. A glória se foi, mas ela voltará. Lembrando que estamos falando de Israel. A igreja de Cristo já tem em si a morada do Espírito Santo de Deus, tá certo? Então aqui, ó, o primeiro tópico que vem depois da restauração, ele vai falar da porta oriental do templo. Se você colocar aí na internet, templo de Ezequiel, coloca aí, templo de Ezequiel, você vai ver que o templo de Ezequiel é completamente diferente do templo de Salomão, enfim, dos outros templos. Tem nada a ver. Ele é completamente diferente, tá? Dos outros templos, tá? É o chamado templo de Ezequiel. Eu acho que eu consegui aqui uma imagem que eu acho que eu consigo salvar esta imagem e trazer ela aqui na tela para vocês verem. Ela já está aí na tela, né? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó, com essa, ó, esse aqui, ó, é o templo de Ezequiel, tá vendo? Direto do Pinterest. Ó, tá vendo aqui, ó, o rio de água, ó? Ó o rio de água aqui, ó. Essa parte azul aqui é o rio de água que sai de debaixo do altar e, ó, rio de águas vivas. Tá vendo? Ele é, na verdade, um grande complexo, tá? Aqui, ó, está a porta leste. E é nessa porta que o profeta vai dizer que a glória, por esta porta é que a glória vai voltar. É por esta porta que a glória vai retornar. É por esta porta aqui que a glória de Deus vai retornar para o meio do seu
povo, certo? A intenção do Espírito é fazer o destinatário original destes oráculos lembrar que quando a glória de Deus se afastou da casa de Deus, foi em direção ao Oriente e que o seu retorno será pelo mesmo caminho. Aí temos 3 observações aí importantes. Veja que a glória vinha do caminho do Oriente. Anote aí. Veja que a glória veio do caminho do Oriente. Glória é presença de Deus. Anote aí. Não basta ter lugar de culto. É preciso ter a aprovação de Deus. Vamos olhar aqui na Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 7. Lembra aquele templo lindo, aquele templo suntuoso, aquele templo cheio de ouro? Olha o que a Bíblia diz em 2 Crônicas 7:1. Ora, quando Salomão terminou de orar, o fogo desceu do céu e consumiu a oferta queimada e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não conseguiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor havia enchido a casa do Senhor, certo? Então, é muito importante nós termos isto em mente. A glória, a presença de Deus fala da sua aprovação do lugar de culto e do culto a Deus. Não importa se o lugar é pequeno ou grande, não é a suntuosidade do lugar, mas é a presença de Deus. Afinal de contas, o culto é a Deus. Então nós deveríamos, inclusive, nos preocuparmos mais nos dias que estamos vivendo em atrair a presença de Deus. Muitas vezes nós estamos fazendo as programações sem nos preocuparmos com a presença de Deus. Quando é que fazemos isso? Quando nós montamos a programação, quando nós convidamos o pregador, convidamos o cantor, escolhemos, fazemos tudo sem antes buscar a direção e o discernimento do que é a vontade de Deus. É como você programar o aniversário de uma pessoa sem levar em conta os desejos e vontades dela. Você pode fazer um aniversário surpresa para um amigo, para um familiar. O aniversário pode ser surpresa, mas para você fazer um aniversário surpresa bem sucedido, você precisa conhecer a pessoa para fazer algo que tenha a ver com aquela pessoa. Da mesma maneira, o nosso culto a Deus tem que haver, enfim, com Deus. Lembra que lá em Romanos 12, ele nos diz: rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é culto racional? É um culto que agrada a Deus. Aleluia. Um culto racional é um culto que agrada a Deus. Muito bem, ele vai falar aqui também sobre as reminiscências. Você sabe o que é esta palavra, esse termo reminiscências? Reminiscências é aquilo que se conserva na memória. Deus permite aí a Ezequiel, olha só, Deus permite aí a Ezequiel ver a correção do povo de Israel. Então, diferentemente de Jeremias, Jeremias viu o povo sendo levado para o cativeiro. Agora Ezequiel vê o povo sendo levado para o cativeiro. Ezequiel vai para o cativeiro, lembra? Que Ezequiel, ele diz que está junto aos cativos, junto ao rio Quebar, lá na Babilônia. Lembra? Lembra que, só um parênteses aqui, ó, nós temos Isaías, nós temos Jeremias e nós temos Ezequiel. Isaías profetiza onde? No palácio, ok? Jeremias profetiza aonde? Em Jerusalém, ok? E Ezequiel profetiza onde? Na Babilônia, ok? Isaías profetiza lá no palácio. Isaías é o profeta do palácio, estava próximo ali à linhagem real. Jeremias, ele profetiza o castigo do povo, a destruição ali daquele território, a invasão dos inimigos, e Ezequiel profetiza lá no cativeiro. Jeremias não
teve o privilégio, mas Ezequiel teve o privilégio de ter na sua memória esta imagem, esta revelação de Deus da futura restauração do povo de Israel. Não só do templo, mas do culto, da aliança, da comunhão com Deus. Ainda que uma visão futura, que ainda não aconteceu, vai acontecer, mas Ezequiel teve o prazer de ver e, portanto, de saber que Deus iria e irá restaurar o seu povo, ok? Muito bem, chegamos aqui ao nosso tópico 2. Você já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Se não se inscreveu, inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo, deixa seu comentário que é muito importante para nós. Olha só, ó, nós temos aqui ó, o Templo do Milênio. O Templo do Milênio ele é um templo diferente, ok? Ele é um templo diferente. Que templo é esse? Não aparece nele peças e utensílios próprios do tabernáculo do templo de Salomão, tá? Então, claro, você não tem aí, por exemplo, a presença da arca. Não tem a presença da arca. Você não tem a presença da Torá, das pedras. Você não tem a presença do maná, da vara de Arão que floresceu. Então, você não tem aí estes utensílios, o ouro do incenso, o candelabro, o castiçal, enfim. Então, este é um templo diferente, tá certo? Exatamente porque não haverá necessidade desses rituais no milênio. E por que não? Porque tudo se cumpriu em Cristo. Vamos ler Hebreus 9, versículos 11 a 12. Mas Cristo, ao vir como sumo sacerdote das coisas boas que haviam de vir, por meio de um tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos, isto é, não desta construção, nem pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, tendo obtido eterna redenção para nós. Então, nós não precisamos mais daqueles rituais que aconteciam ali. Esse tempo será marcado pela presença real e literal de Cristo na terra, tá? Real e literal de Cristo na terra, tá? Não haverá necessidade aí isso. Não haverá necessidade, irmãos, eu fiz uma anotação aqui, ó, da arca. Não haverá necessidade da arca. Lembra, a arca era o lugar onde Deus manifestava a sua presença, certo? Nós vamos ver aqui é uma dispensação do milênio, uma dispensação diferente, tá? Não haverá a presença da arca, não tem necessidade. Por quê? Porque o próprio Cristo estará presente entre o seu povo. Ele estará entre o seu povo. Mas mesmo dentro deste tempo, sem a arca nem nada, haverá sacrifícios neste tempo. Haverá sacrifícios aqui. Como que a gente explica estes sacrifícios? Se Jesus já cumpriu toda a lei, não é? Então, como que a gente explica? Os sacrifícios que vão acontecer dentro do milênio, eles serão literais e memoriais. Como hoje a gente celebra, nós temos 2 memoriais que nós celebramos. Uma vez na vida de cada cristão e outra todos os meses. O batismo é um memorial, ok? E a ceia do Senhor também é um memorial, ok? Agora, fica aí a pergunta. Onde a igreja estará no milênio? Você sabe responder onde a igreja estará no milênio? Olha só, você sabe que tem muita gente que pergunta o que a gente vai ficar fazendo no céu? É a pergunta mais pequena possível, para dizer o mínimo, mas as pessoas hoje em dia fazem muitas perguntas desse tipo. Então, onde a gente vai estar no milênio e o que a gente vai ficar fazendo no céu? Bom, vamos lá. Vou ler aqui alguns textos, porque tem a ver com a nossa aula. O primeiro texto está em João 14, versículos de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito,
pois vou preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, ali estejais vocês também. Onde a igreja estará durante o milênio? Continua a pergunta. Agora vamos ler 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 12, que diz assim a palavra de Deus: se sofrermos, também reinaremos com ele. Então, onde a igreja estará durante o milênio? A igreja estará onde Jesus estiver. E se Jesus vem, e ele virá para reinar no milênio sobre a terra, nós iremos reinar. Reinar é governar. Olha só o que diz aqui também Apocalipse, capítulo 1 e 6, para quem pergunta, né? Mas o que a gente vai ficar fazendo na eternidade? Apocalipse 1 e 6 diz assim: e nos fez reis e sacerdotes. Olha só, ele nos fez reis e sacerdotes para Deus. O que rei faz? Rei trabalha, rei governa, tá bom? Olha só, um outro texto que está em Apocalipse 2 e versículo 26. E ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, a ele eu darei poder sobre as nações. Nesse aspecto, a igreja de Cristo será mais privilegiada do que o próprio Israel, porque é a igreja de Cristo, os salvos em Cristo do arrebatamento, que reinarão sobre a terra, governarão a terra com Jesus, ok? Então, esta pergunta, onde a igreja estará durante o milênio, ela se responde lá em João 14. Onde eu estiver, vocês também estejam. Então, a esposa acompanha o esposo, o filho acompanha o pai, ok? A noiva acompanha o noivo. Aleluia! Lição muito gloriosa essa lição. Confesso que eu demorei a gravar. Hoje já é sábado, 5:30 da noite. E eu confesso que eu não ia gravar essa aula, mas eu fui estudar, assistir outras aulas e realmente é uma lição muito especial. Bom, santidade e glória. A glória volta ao templo. O Espírito Santo levou Ezequiel para o átrio interior do templo, como havia feito anteriormente, tá? E aí, nessa ocasião, a situação do templo e dos seus adoradores era de completa apostasia, com práticas abomináveis. Desta forma, o profeta viu que a glória do Senhor encheu o templo, como no tabernáculo lá de Moisés, como na inauguração do templo, quando ele foi consagrado a Deus. O retorno da glória de Deus significa a volta da presença de Deus no meio do seu povo, ok? Então veja, a glória de Deus, isso revela novamente o desejo de Deus de habitar no nosso meio. Por isso, irmãos, nós não podemos abrir mão da presença de Deus. Agora, não existe glória sem santidade, tá? Então nós precisamos olhar como obreiro da igreja, como pregador da palavra de Deus, a gente tem olhado algumas coisas e assusta. Tenho me preocupado, porque fala-se muito em presença de Deus, mas presença de Deus não combina com vida de pecado. Presença de Deus combina com abandono do pecado, confissão de pecado, com arrependimento. Portanto, presença de Deus sem arrependimento é barulho, é movimento, mas não é presença de Deus. Lembra que Jesus chega na casa de Zaqueu, Jesus não diz nada. A simples presença constrange Zaqueu e ele confessa
e ele abre o coração. Então, a presença de Deus, ela produz santidade. Quanto mais cantarmos, falarmos e pregarmos sobre a presença de Deus, mais devemos buscar viver em santidade. A grande lição aqui para nós é que nós não podemos perder a presença de Deus. E só tem uma coisa que nos faz perder a presença de Deus. Não é o pecado, é a dureza de coração. Não é? Ou seja, é o permanecer no pecado, é o viver em pecado, é o virar as costas para Deus. Mas Deus tem uma promessa de restauração para o seu povo. E nós, como Igreja de Cristo, temos a promessa de que participaremos deste tempo de restauração de Deus para o seu povo. Amém, meus amigos? Aula linda, aula especial. Obrigado por nos acompanhar em mais uma de nossas aulas. Um forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Marque seus alunos, outros professores aí da sua região. Forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Deus vos abençoe em Cristo Jesus.